Tudo bom? Voltei. Vamos agora fazer a declaração de importação no Syscomex, né? Então, no vídeo anterior, a gente fez a licença de importação do exercício 1 do simulador, com importação de tecidos, a gente fez a licença, e agora a gente vai fazer a declaração de importação, certo? Então, vamos lá, vou diminuir aqui minha visualização. Você já sabe, né? Você vai entrar lá no www.comexlabs.com.br, vai colocar o seu usuário e a sua senha, e aí ele vai abrir o simulador, né? Entrando no simulador, então, você vai clicar lá nos módulos, você vai clicar em importação, tá? Importação, vai ver que vai abrir várias abas. Caso você não tenha baixado, ou você esteja fazendo no outro dia, outra máquina, você pode clicar em exercícios, e você pode baixar novamente o exercício 1. Então, você vai clicar lá, exercício 1, anexos, vai clicar em download, que aí vai fazer o download do arquivo em PDF para você, né? No meu caso, eu já fiz o download, então já está aberto aqui na máquina. Muito bem. Então agora a gente vai direto para o Syscomex, né? Clica aí no simulador web, segundo quadrinho, e vai abrir a tela do Syscomex para você. Pessoal, essa tela é igualzinha ao Syscomex de verdade. Quem trabalha na área vai poder te confirmar. É igualzinho, igualzinho. A partir de agora, todas as telas são o Syscomex. Sinta-se dentro dele, né? Então, ele vai perguntar aqui o seu acesso. Se você já possui certificado digital, você clica aqui. E como é um simulador, ele entende que você possui certificado digital, né? Você é um despachante aduaneiro ou você é um importador, você tem acesso ao Syscomex, então você já tem o certificado digital instalado na máquina. Então você pode clicar aí no botão, que ele vai entender que você tem acesso e ele vai carregar as telas. Muito bem, gente. A partir de agora, tudo igualzinho ao Syscomex de verdade. E igualzinho mesmo. Então a gente vai clicar lá em operações. E antes, no vídeo anterior, a gente já fez a licença de importação. Vamos supor que o órgão anuente deferiu, né? Foi o último passo do vídeo anterior. O órgão anuente deferiu, então ele autorizou, né, o embarque lá fora, ele autorizou que a mercadoria chegue aqui e seja utilizada. E aí a mercadoria seguiu viagem e agora chegou ao Brasil. Chegando ao Brasil, o terminal ele vai disponibilizar aí o produto para registro. Então, nesse caso do aéreo, a gente vai contar com um sistema chamado Mantra, né? O terminal e a companhia aérea, eles vão registrar suas informações nesse sistema e quando tiver um status específico que eu vou mostrar para vocês, a gente consegue registrar essa declaração de importação. Então, vamos supor que hoje é o dia 20 de fevereiro de 2019, faz de conta, tá? Porque essa é a data do nosso exercício. E faz de conta que o avião chegou e o terminal está lá com a companhia aérea nos procedimentos deles, de receber a carga no terminal aeroportuário e verificar se tem avaria, se não tem, o que recebeu, e lançando essas informações no sistema. Enquanto eles fazem isso, a gente vai preenchendo a DI, né? Então, vamos lá. Agora a gente vai clicar em... Deixa eu puxar o quadrinho mais para cá. A gente vai clicar em declaração de importação, que a nossa LI já está ok, está deferida, então a gente pode fazer declaração de importação. A gente vai fazer uma declaração completa, porque esse produto e essa importadora é uma empresa normal, um produto normal, não é situação especial que possa fazer como simplificada, tem que ser completa. E a gente vai clicar em solicitação, clicar não, só vai escorregar o mouse, né? DI, que é a declaração de importação, e nacionalização, porque nós vamos nacionalizar essa mercadoria agora, tá? Então, assim, é a segunda opção do primeiro quadrinho, o restante é tudo a primeira opção. Primeira, tá? Clicou aí, ele vai abrir os campos para a gente preencher. Antes da gente sair preenchendo, eu gostaria de dar duas dicas que eu acho que pode ajudar para quem está começando. É o seguinte, lá no site da Receita Federal, receita.economia.gov.br, você pode clicar em orientação, lá no lado esquerdo, aduaneira. Orientação aduaneira. Clicou. Muito bem. Clicou lá, tudo bonitinho. E aí você vai entrar então no portal, né? Você vai clicar no subportal de importação. Importação. Clica de novo no quadradinho da importação. Certo. Tá vendo aí que ele já tem as informações organizadas, né?
procedimentos prévios, despacho aduaneiro, sistemas, né? Você vai clicar em despacho aduaneiro. Em seguida, fluxo do despacho aduaneiro. É um caminho um pouco longo, mas já estamos chegando, tá? E olha aqui o que tem, ó. Preenchimento da DI. Só queria mostrar para vocês que a própria Receita Federal ela já fornece algumas informações básicas que nos ajudam. E aí o preenchimento da DI, ele tem os dados gerais, que a gente chama no dia a dia de capa, né? E ele tem os dados específicos, que são os que ficam dentro da adição. Então, a gente vai começar pelos dados gerais, é claro, né? Então, quando você clicar em dados gerais, ele tem um link para cada tela. Então, quando você clica, por exemplo, na aba importador, que vai ser a primeira tela que a gente vai ver, ele mostra para você, ó, todas as explicações de todos os campos que a gente vai ver. Então, é legal que vocês salvem aí esse caminho, né, esse link, para que vocês deem uma consultada quando o vídeo não for suficiente ou quando tiver alguma dúvida específica, certo? E é bom que você tenha salvo aí, porque ele é atualizado de tempos em tempos. Outra dica que eu quero dar é que você anote e deixe aberto aí a Instrução Normativa número 680 de 2006. Por quê? Essa instrução normativa é a que disciplina o despacho aduaneiro de importação, tá? Então, tudo sobre despacho aduaneiro de importação tudo ou quase tudo, na verdade, né? Vai estar aqui nessa instrução normativa. Então, IN, anota aí, IN 680 de 2006. E por último, já que estamos falando de uma carga aérea, é bom que você tenha anotado aí também a IN 102 de 94, que é a IN, por incrível que pareça, né, ainda está vigente, mesmo sendo de 94, ela foi atualizada poucas vezes. É a instrução normativa que disciplina os procedimentos de carga aérea, tá? Então, é uma instrução normativa lá no site da Receita Federal também que você pode consultar. Muito bem, dadas essas dicas, vamos lá preencher o Siscomex. Então, o primeiro campo que a gente tem é tipo de DI. Se fosse o regime especial, estaria aqui as opções, né? Nosso caso é um processo normal, então vai ser a primeira opção mesmo, consumo. E aí, quando ele abre a primeira opção, ele pede a identificação. Como eu falei no vídeo anterior, essa identificação é para você localizar o processo, tá? Então, é para você localizar o seu processo, ter o controle dele, né? O importador vai ser pessoa jurídica mesmo, né? Porque lá no nosso invoice, a gente já baixou o arquivo, né? A gente viu na nossa invoice que o importador tem o CNPJ, né? Ele é uma empresa importadora, né? Ele não é um órgão diplomático, ele não é pessoa física, né? Então ele é pessoa jurídica mesmo. E aí você vai copiar o CNPJ, Ctrl C, Ctrl V. Opa. Acho que eu não copiei. Não. Copiar. Colar. Agora sim. Quando você copia e cola, ele puxa aí os dados do importador. A caracterização da operação. Tipo da operação é uma importação própria. Por que esse processo é uma importação própria? Porque aqui no nosso invoice não está falando nada sobre trading, né? Se tivesse o nome de uma trading, por exemplo, então ele seria ou por conta e ordem de terceiros, né? A trading, ou seria por encomenda. Só que até hoje o Siscomex não colocou aqui a opção encomenda. Mas tem uma notícia Siscomex que diz que se a operação for por encomenda, então você compra de uma trading, né? Você faz uma encomenda para uma trading, você teria que preencher por conta e ordem, e lá nos dados complementares que a gente vai colocar, você colocaria os dados, você colocaria a informação de que, na verdade, é por encomenda, né? Mas, confusões à parte, você só vai preencher aqui importação por conta e ordem quando tiver, por exemplo, uma trade envolvida no processo. Nesse caso, você pode observar no nosso documento que não tem uma trading, né? É a importadora supercomercial negociando direto com o exportador SB, lá dos Estados Unidos. Então, não tem nenhum intermediário aqui, tá?
E aí ele pergunta se a operação Fundap. Operação Fundap é um benefício para incentivar o desenvolvimento do porto, né? Então, dependendo do estado, né, ela é específica para um estado específico, você teria que consultar se tem direito a esse benefício. Então, é só quando as mercadorias entram, né, e são desembaraçadas, vão ficar naquele estado. No nosso processo aqui, é Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul não tem Fundap, então a gente não vai clicar nessa flag, tá? A gente vai deixar em branco. E aí, preencheu a primeira tela, clique em salvar e vamos para a próxima tela. Vocês podem ver que temos 6 telas aqui, né? Próxima tela é básicas. Tá vendo aí URF de despacho? Qual é a URF de despacho? Lá no nosso enunciado ele diz pra gente que a carga ela vai chegar lá na URF 1017600. E a gente vai fazer o despacho por lá mesmo, tá? Então a gente vai copiar esse código e colar aqui, 1017600, que é o aeroporto Salgado Filho, ok? A modalidade de despacho. A modalidade de despacho, você tem a opção normal, antecipado, entrega fracionada ou antecipado com entrega fracionada. O normal é o normal, né? O antecipado são mercadorias específicas que têm direito de ter o seu despacho de importação feito antes do efetivo desembarque no Brasil. Perdão. Antes de acontecer esse desembarque. A entrega fracionada, aliás, o antecipado, gente, são casos bem raros, bem específicos, que a Receita Federal determina. Lá no site eles têm a lista de produtos que têm direito a fazer despacho antecipado. Sal é um deles, por exemplo. E as empresas que são certificadas com o selo OEA, Operador Econômico Autorizado. Essas empresas também têm esse direito de fazer despacho antecipado, o famoso despacho sobre águas, né? E aí temos a opção entrega fracionada e antecipado com entrega fracionada. Isso ocorre quando a carga, por exemplo, não cabe no veículo só, principalmente no rodoviário, né? Não cabe no caminhão só, e aí ela tem que vir fracionada em vários veículos. E o antecipado com entrega fracionada é a junção dos dois anteriores, né? Que no nosso caso não se aplica, né? O nosso processo é um processo normal, tá? Ele vem tudo de uma vez só no aéreo. Processo vinculado, vocês vão observar aí que tem a opção administrativo, judicial, declaração preliminar e judicial exclusivo DARF. Esses processos, essas situações aqui, gente, são situações bem específicas e bem raras de acontecer, só quando tem alguma questão jurídica mesmo envolvida, tá? Talvez o que seja um pouco mais frequente seja o administrativo, que acontece quando você está fazendo, por exemplo, admissão temporária, que você tem que dar entrada na alfândega antes, né, da carga de você fazer a DI, para você conseguir um número de processo. Então você colocaria aqui administrativo e colocaria o número do processo, porque a Receita Federal tem que saber antes que aquela carga está vindo, né, e quanto tempo ela vai ficar, o cronograma, tudo bonitinho. Então, são casos bem específicos de regime especial ou de alguma questão jurídica, né? Uma liminar, por exemplo, tá? O nosso processo é normal, então ele vai ficar no selecione, tá? Ele vai ficar no selecione. E aí a gente vem para documentos de instrução do despacho. E aí, antes da gente colocar aqui documento de instrução do despacho, a gente vai... Cadê? A gente vai consultar a instrução normativa número 680. Gostaria de mostrar para vocês o artigo 18. Artigo 18. Lá na IN 680, caso você não saiba, ele diz para você quais são os documentos de instrução do despacho, né? Os seguintes documentos. A via original do conhecimento de carga. No nosso caso, o conhecimento de carga é o AWB, que está no nosso documento, no nosso enunciado. O AWB está aqui, tá? Esse é o AWB, esse é o documento. Outro documento que diz que é obrigatório é a fatura comercial, a invoice, o PEC list, né? Esses três sempre vão ser obrigatórios na importação. Se tiver algum acordo internacional, por exemplo, com a LAD, Mercosul, você teria que apresentar um documento, por exemplo,
para confirmar que o produto foi feito naquele país. Então, você apresentaria, por exemplo, o certificado de origem, tá? Aí eu tô aqui escondidinho. Então, você apresentaria o certificado de origem, por exemplo, né? E o que mais? Eu acho que o principal mesmo é isso aqui. Então, o conhecimento de carga, AWB, a invoice, o packlist e algum documento se tiver acordo internacional, tá bom? Então, vamos preencher esses documentos lá no nosso Syscomex. Então, a gente vai lá em denominação e vai colocar fatura. Na verdade, o primeiro documento é o conhecimento de carga, né? Então, vamos colocar o conhecimento de carga, mas essa ordem não influencia, tá? Conhecimento de carga. Aí você vai lá e copia o número do conhecimento de carga. Ctrl C, Ctrl V. E aí, ó, é muito importante que você não esqueça de clicar aqui na setinha para baixo para incluir o documento aqui, tá? Próximo documento é a fatura. Então, você vai colocar a fatura comercial. E aí, vamos lá no documento, copiar o número da fatura. Aqui, ó. Comercial invoice, fatura comercial. Ctrl V, setinha para baixo. O próximo documento, segundo a IN, é o packlist. Então, a gente vai lá e procura o packlist, mas o packlist não tem esse nome, tá? Ele é chamado de romaneio de carga. Romaneio de carga. Então, a gente vai lá e procura o número dele aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, setinha para baixo. Muito bem, pessoal, estamos com todos os dados aí preenchidos, tá? Caso você tenha errado alguma informação, você clica setinha para cima e altera setinha para baixo de novo, tá bom? Isso é tranquilo de você fazer, ok? Então, vamos seguindo. Muito bem, então vamos seguindo. A gente vai então voltar aqui no sistema e vocês vão observar aqui. Já colocamos conhecimento de carga, romaneio de carga e fatura comercial. Depois ele pede informações complementares. Eu vou colar aqui as informações que a gente usa com mais frequência, tá, gente? Mas depende muito de jurisdição para jurisdição, o que é exigido ou não. Geralmente, o que vai aqui nas informações complementares? Sempre vai nome completo do CPF dos despachantes, se tiver despachante nesse processo, né, despachante aduaneiro, e dos seus ajudantes de despachante, né? Declaração de transbordo, então vai uma frase dizendo se a mercadoria foi transbordada em algum lugar, né? Então vai uma informação, mercadoria transbordada no porto tal, do navio X para o navio Y, né? Informações sobre usos de regimes especiais. Então, se esse processo estiver usando um drawback, um entreposto, uma admissão temporária, essa informação iria aqui, tá bom? E quais os valores dos tributos que incidiriam, né? Informações sobre o uso de benefícios fiscais também, se você tem direito a usar algum benefício, como eu falei anteriormente do Fundap, ou qualquer outro benefício, ou alíquota, né? Alíquota diferenciada, um ex-tarifário. Se você tivesse direito a usar isso, você especificaria aqui e colocaria lá o ato legal, né? Qual é a norma publicada que te dá direito a fazer isso. Informação sobre parte lote, quando a mercadoria faz parte de um lote maior e ela vem separada em embarques diferentes, né? Então teria que, teoricamente, aguardar chegar o segundo lote para dar andamento no processo. Então você colocaria aqui que a mercadoria faz parte, a mercadoria é parte lote juntamente com as mercadorias do BL número tal, do AWB número tal, né? Informações sobre BL Master, no caso aqui seria AWB Master, né? Ou a gente também usa a expressão MAWB, que é mais comum, né? Que é o Master do AWB. O número dos containers, se fosse marítimo, né? Ou algum número específico que identifica os volumes no processo, né?
Qualquer outra informação que não tenha campo próprio no Syscomex. Se você tiver informação sobre contrato de câmbio, você coloca também aqui o valor, né, a praça, o número do contrato de câmbio, se você tiver, e o valor dos tributos, que a gente chama de memória de cálculo. Tá? Então a gente coloca tudo isso aqui nesses dados complementares, porque tem bastante caracteres justamente para isso. Ok? Isso aqui geralmente é o que se coloca, tá, pessoal? Mas dependendo da alfândega, pode ser que tenha alguma portaria interna que pede outros dados, e aí você vai ter que confirmar antes de registrar a DI com a alfândega, tá? E aí você vai clicar em salvar. Ok. E próxima tela. Muito bem, chegamos na tela de transporte. E aí a gente vai escolher, né? Vai identificar qual é o nosso processo, como eu falei anteriormente, é aéreo, né? E aí a gente vai observar. Aqui ele pergunta se é um transporte multimodal. Nesse caso, se você observar o nosso enunciado, você vai ver que isso aqui é um contrato somente do transporte internacional. Não é um contrato de uma empresa que vai fazer o transporte inteiro, de porta a porta, num contrato só. Ela vai fazer um contrato para cada trecho. Então, é um processo intermodal, não multimodal. Tá? Então, a gente não vai clicar aqui nessa flag. Não vai clicar. E aí ele pergunta documento de chegada da carga. Olha lá. Temos a opção de termo de entrada ou de DTA. Onde que eu vou saber isso aqui, né? O nosso enunciado do exercício, ele já disse para a gente lá na primeira página, né, que tem um termo de chegada, ó. Ele disse para a gente aqui, tá vendo? Então a gente vai copiar esse número aqui, copiar termo de chegada, e vamos preencher no nosso sistema. Então a gente vai colocar lá termo de chegada, termo de entrada, é o mesmo documento, tá? E vai colocar o número. O que é a DTA? DTA, gente, é a Declaração de Trânsito Aduaneiro. Então, muitas vezes a carga chega, por exemplo, num aeroporto, em zona primária, né? Mas a gente não vai fazer o desembaraço ali. A gente vai remover essa carga para um armazém de zona secundária, para fazer o despacho aduaneiro nesse armazém, tá? Então, às vezes isso acontece. Se isso acontecer, antes da DI, é registrada uma DTA, Declaração de Trânsito Aduaneiro. E aí vai ter um número e a gente colocaria aqui, né? No nosso caso, não. No nosso caso, é o despacho mesmo onde ela chegar, a gente já vai desembaraçar essa carga, tá? Então, é termo de entrada mesmo que vai orientar esse processo. E aí ele pergunta o transportador. O transportador está informado no AWB, né? Então, a gente vai lá no AWB. AWB. E pega aí os dados do transportador, que estão aqui. Na verdade, o nosso caso parece que é um agente de carga. O correto seria o transportador. Vamos ver se a gente tem transportador. Deixa eu informar uma outra coisa, né? Quando a carga chega, na verdade, os trâmites começam um pouquinho antes, né? É registrado no Syscomex Mantra, como eu falei anteriormente, os dados dessa carga. Lá no nosso enunciado aqui, depois do AWB, vem uma telinha do Mantra. Então aqui vem essa telinha do Mantra, que nos traz as informações que a gente precisa, né? Então a gente tem aí várias informações que a gente vai usar, vai continuar usando já. Só que geralmente, vocês podem ver que são várias letrinhas juntas, né? Para essas informações bem complexas de encontrar, porque esse é um sistema bem antigo, ele tem mais de 25 anos, né? Ele é bem antiguinho e ele é no padrão DOS. Para quem é mais antigo vai lembrar do MS-DOS, né? E na verdade ele tem o fundo preto. Eu passei esses dados aqui para um outro documento para vocês verem. Ele seria assim, ó. Ele seria assim, no fundo preto, tá? E aí a gente teria os dados da companhia aérea para a gente descobrir quem foi a companhia aérea. Nesse caso aqui, vamos considerar o dado que está no AWB para a gente poder preencher, tá bom? Então vamos considerar aqui a nossa empresa hipotética, XFL, X Logistics FL. A gente coloca aqui, né?
E a bandeira dessa companhia aérea, dessa empresa, é, lá no enunciado, ele já disse aqui que é Chile, né? Mas lá no enunciado ele disse também que a bandeira do transportador é Chile. Ó. Antigamente a gente identificava por um código, por isso que tem o código 158 ali do lado, mas agora a gente identifica pelo nome do país mesmo, Chile, tá? E aí o conhecimento de transporte. Nosso conhecimento de transporte é um house, tá? Então a gente, desculpa, é o AWB, né? Então a gente vai colocar aqui, cadê? O número do nosso AWB, faz de conta que essa X é a companhia aérea mesmo, né? Então a gente vai colocar o número do nosso AWB, a identificação dele. O local de embarque é Miami, né? Porto de partida, Miami. Você vai escrever aí Miami. A data de embarque está lá no AWB também. Ou não está? Cadê você? Data. Aqui. 20 de fevereiro de 2019. Então, a gente vai procurar lá. Você pode digitar também, tá, gente? Não tem problema. Então, 20 de fevereiro de 2019. Beleza. Ok. Será que tá certinho? Aqui. Na verdade, a data da chegada, gente, é 20. Então, a data de embarque lá fora deve ter sido um dia antes. Mas, vamos obedecer o que está no documento, tá? Então, preencheu. A utilização é total, a gente está utilizando totalmente o CWB, tá? E aí clica em salvar. E dá um OK. Próxima tela. Então, antes a gente preencheu os dados do transporte, preencheu os dados do transportador. Agora a gente vai começar a preencher os dados do armazém do aeroporto, tá? Então, aqui ele pergunta, país de procedência, onde embarcou essa carga? A gente viu que foi em Miami, então o país é Estados Unidos, tá? O peso bruto e o peso líquido, a gente vai fazer o seguinte, todos esses dados aqui, gente, para ter sucesso no registro dessa declaração de importação, tem que bater com o que tiver no sistema, no Siscomex, conforme o que o aeroporto lançou, conforme o que o terminal de carga lançou. E isso a gente encontra no mantra. Então, olha lá, o peso bruto e o peso líquido a gente tem que conferir. Quando for lançado no mantra, a gente confere com a nossa invoice, tá? Então, a gente tem, por exemplo, o peso bruto aqui, ó, 124. Vocês estão conseguindo enxergar que essa linha aqui, ó, chegada dia 20 de fevereiro, 1 hora da manhã, 3 volumes, 124 quilos. E aí, por que está repetido embaixo? Porque aqui em cima foi o que a companhia aérea lançou, onde está escrito 124K. Embaixo é o que o armazém recebeu. Então, o correto é o quê? Que bata essas informações, né? Que as informações batam. Então, a gente tem lá essas informações várias vezes, porque elas são lançadas por empresas, por intervenientes diferentes do processo, né? Então, o peso bruto é 124, peso bruto 124, e a gente já, teoricamente, conferiu com os nossos documentos, né? Então, a gente conferiu com a invoice e com o packlist, tudo tem que bater, tá, gente? Tudo. E o peso líquido, tá lá no packlist, é 118. Então, a gente vai preencher aqui peso líquido. Se o calendário ficar assim, teimoso em cima, você aperta um ESC, tá? 118. Muito bem. Data da chegada da carga. Tá lá no nosso mantra que a carga chegou dia 20 de fevereiro. 20 de fevereiro. Então, 20 de 2 de 2019. Muito bem. O RF de entrada no país. O que é o RF de entrada no país? O RF é a unidade da Receita Federal. E onde que eu encontro essa informação?
Tá lá no enunciado do exercício, ele disse pra gente já no começo, ó, o RF. Então a gente vai copiar e vai colar. Opa, passei da tela. E vai colar aqui. Aeroporto Salgado Filho, Porto Alegre. Porto Alegre. Se você observar no mantra, tá aqui, ó, aeroporto. Antes da barra é origem, depois da barra é destino, né? Então, Miami, Poá, que é o código de Porto Alegre. Muito bem. Depois disso, a gente do transportador, gente, vou contar um segredo. Não é um campo obrigatório de preencher, tá? Se você tiver, se essa companhia aérea tiver um agente, você coloca a informação, coloca aqui o CNPJ desse agente, tá? Se for direto com a companhia aérea, você não coloca, porque não vai ter agente, vai ser direto com ela, né? Mas toda companhia aérea internacional tem um agente no Brasil, então você coloca aí o CNPJ do agente, tá? Porque eu acho que nesse exercício aqui não foi disponibilizado um CNPJ, então a gente não tem para colocar, tá? E aí vamos para volumes. Tipo de embalagem. Lá no nosso enunciado, no documento, no packlist, ele diz que são rolos, são 3 rolos. Ó, 3 rolos. E aí a gente confere com o mantra. Você vai no mantra e procura. Onde é que está falando de rolo? O mantra, gente, ele é um sisteminha super resumido, super objetivo. Então, muita coisa ele vem abreviado, né? Se você observar, eu até organizei aqui uma tabelinha para vocês, para ficar mais fácil. Ó, então, quem quiser depois me pede que eu disponibilizo essa tabelinha, tá? Então, nós temos aí várias informações. Em vez de eles escreverem, por exemplo, as avarias, eles colocam letras, cada letra significa uma avaria, né? E assim por diante. Os volumes, eles são representados em códigos. E o nosso, ó, o rolo, ele é o código 44. E aí, se você observar no mantra, vai estar lá o código 44 na embalagem aqui, ó. Tá dando para ver? Embalagem. Opa. Código 44. Então, a gente vai preencher aqui no nosso sisteminha rolo, são rolos de tecido, e a quantidade, qual é a quantidade? Não é 44, 44 é o código. Qual é a quantidade de rolos que a gente tem? São 3 rolos. Então, vamos lá e vamos preencher número 3. E aí coloca a setinha para baixo, para ele assumir a informação. Se não tivesse, quer dizer, se tivesse mais alguma embalagem, você colocaria aqui a próxima e colocaria a quantidade, colocaria a setinha e ele iria adicionando aqui embaixo, tá bom? Nosso caso é só isso mesmo, são só 3 rolos. E aí vamos para o local de armazenamento. Como eu disse, né, a URF já preenchi lá em cima, então ele puxou para cá. Agora ele pergunta o recinto. Qual é o local exato que essa carga está? O código do recinto está no enunciado do exercício. Está aqui, ó, recinto alfandegado. 091 1101. Então, copia, cola. Ele puxou aqui, Aeroporto Salgado Filho, tudo bonitinho. O setor, olha só que interessante, ó. Tá vendo? Cada local vai ter os seus setores. Aqui ele disse pra gente que nossa carga está no setor SADAD e importação. Então a gente seleciona aqui SADAD e importação. Dependendo do local, ele vai especificar até o armazém que está. Ó. Então esse aqui está no armazém chamado de TECA. Então você vai, terminal de carga, né? Então você vai, coloca TECA, clica a setinha para baixo e beleza, está adicionado aqui o armazém. Muito bem, seguindo o baile, temos aí valor. E valor das mercadorias no local de embarque, né? No local de embarque, ou seja, sem frete, sem seguro, né? Só o valor da mercadoria mesmo lá no local de embarque. A nossa mercadoria, conforme a invoice, é 4.150, né? Lá em Miami. Então a gente vai colocar aí o código do dólar, que é o código 220, você pode procurar na lupa também, e vai colocar o valor, 4.150. E dá um tab. Quando você coloca, toma cuidado com ponto, viu, gente? Não precisa colocar ponto, só marca a vírgula mesmo. Quando você coloca o valor em dólar, ele já converte para reais, tá bom? Então ele deixa aqui do ladinho
em reais. O frete total, se você observar lá na última telinha do enunciado, ele explica o frete total, tá? Então, nesse caso aqui, o frete total, ele é o frete básico mais algumas taxinhas, que vai ser R$ 742,77. Lá no nosso AWB, a gente percebe isso, ó. Os 3 rolos pesando isso, tem o fator aí de preço de 74 centavos por quilo, e aí ele vai dar esse total aqui, 398, mas tem uma taxinha, né? Outra taxinha, e aí esse valor, ao final, chega a 742,77. Então a gente vai preencher aí o código, que é dólar, né? Código 220 e o valor 742,77. Se você estava nas aulas de Incoterms, você vai lembrar que frete collect, né? Combina lá com o nosso Incoterm FCA, né? Então, Incoterm FCA faz sentido com frete collect. Se fosse prepaid, seria bom a gente perguntar, porque estaria uma coisa meio estranha, né? Então, é nosso caso, frete collect. E aí, não tem mais nada para a gente acrescentar. O seguro. Lá no enunciado, eu acho que ele não falou nada de seguro. Essa mercadoria parece que não tem seguro, uma loucura, né? Não tem seguro, gente. Então a gente não vai colocar valor do seguro. Correto é todo o processo de comércio exterior ter um seguro, né? Porque pode ter algum problema no caminho. Mas não tem, não tem. Clica em salvar, dá um OK, próxima tela. E aí entramos, ó, estamos chegando na penúltima tela. No vídeo anterior, a gente fez a licença de importação desse processo. Se a gente não tivesse feito, a gente iria deixar aqui, ó, CLI, e iria clicar em incluir. Ele vai abrir a próxima aba que a gente vai entrar agora, mas sem nada preenchido. A gente vai ter que preencher tudo. Como a gente já fez a LI anteriormente, e a LI já foi deferida pelo fiscal, que no caso é o professor, né? A gente vai colocar aqui a opção com LI e vai colocar o número da nossa LI, que eu esqueci de copiar, então vou ter que abrir ela aqui para copiar. Cadê? Eita, vou ter que ir na pastinha de downloads. Downloads. Que eu baixei o extrato da LI agorinha há pouco. Extrato da LI. Muito bem. Para a gente poder copiar e colar. Muito bem, tá aqui ó, a nossa LI que a gente tinha feito anteriormente, né? Então a gente vai selecionar, Ctrl C ou copiar e vai colar aqui. Clica em incluir, dá um OK. Nossa, dessa vez foi rapidinho, geralmente ele demora um tempinho para puxar. Nesse caso aqui foi rapidinho. A gente colocou o número da LI e colocou em incluir. Então o que ele vai fazer? Ele vai puxar os dados da LI. Demorou um pouquinho, mas foi. Até voltei para cá. Muito bem. Então ele vai puxar os dados da LI que a gente tinha feito anteriormente, tá? Observa que ele não deixa a gente editar, porque a LI já estava registrada, né? Então ele já puxou para não ter esse trabalho, né? O que a gente pode editar e deve complementar? Os dados que tiverem com campinho em branco aí, editáveis, tá? Então aqui dentro da aba de fornecedor, ele pergunta qual a relação entre o comprador e o vendedor, né? O importador e o exportador. O importador é a supercomercial, né? O importador é a supercomercial. O exportador é a SB. Olhando assim para o nome das empresas, parece que elas são do mesmo grupo? Não, né?
Então parece que elas não têm vínculo, né? Parece que elas não têm relação uma com a outra. Mas é sempre bom você confirmar, porque vai que elas são empresas de um mesmo grupo. Aí elas vão ter um vínculo que pode influenciar em alguma coisa, né? E, gente, é muito importante você preencher esse campo com cuidado, porque esse campo puxa canal cinza. Muito cuidado, tá? Ele puxa canal cinza. Então, você tem que preencher bonitinho aqui. Se tem vinculação ou se não tem, e se tem influência no preço ou não, tá? Nesse caso aqui, eu já liguei lá para a Supercomercial, perguntei, eles falaram que não são do mesmo grupo, então não tem vinculação, tá bom? Então aí a gente já tem os dados preenchidos, o país de origem e aquisição já está preenchido também, porque estava na LI, né? Muito bem. Então agora, gente, só clicar em salvar. Quando a gente já fez a LI, fica mais fácil agora, porque é só seguir, né? Ó, ele puxou já a NCM, que a gente tinha colocado na LI, puxou o peso líquido, ele puxa tudo. Se você não tivesse feito a LI, agora nesse momento você estaria preenchendo tudo, tá bom? A aplicação. A gente tem que selecionar aqui a aplicação. Aí você vai lá no enunciado do exercício e dá uma olhadinha. Ele já fala para você, ó, a aplicação dessa mercadoria é para revenda. Então a Supercomercial vai comprar esses tecidos para revender. Então a gente vai lá e seleciona revenda. Muito cuidado que isso aqui também puxa canal, tá bom? Então a aplicação revenda, quilograma já está preenchido, tudo bonitinho. Agora o que a gente vai confirmar? É muito importante. A gente vai confirmar, caso você tenha feito uma LI, uma licença de importação com base na fatura pro forma, quando chegar a fatura comercial, que é a que vale para desembaraço, né? Você vai ter que dar uma confirmadinha se não mudou o valor ou se não mudou o preço de alguma coisa, né? O valor total ou o preço unitário, né? Porque você, nesse momento, você teria problemas para conseguir registrar, tá? No nosso caso aqui, a gente já fez com base na invoice, então tá certinho, tá? Já puxou o valor, tá bonitinho, né? E aí o próximo campo que ele pede é destaque e documento vinculado. Destaque da NCM, eu falei já no vídeo anterior da LI, eles são um código de 3 dígitos, né? São 3 números, para especificar um pouco melhor sobre esse produto, tá? Então, vamos fazer de conta que esse processo aqui não tem destaque. Mas o correto seria a gente abrir, consultar as portarias lá, consultar as legislações para ver se tem algum destaque aplicável a essa mercadoria. Muitas mercadorias tem que só chamar atenção para uma coisa. Às vezes, o profissional de comércio exterior vem com vícios, né, de uma empresa para outra, de um cliente para o outro, e isso gera um perigo grande. Por exemplo, a gente tem um capítulo da NCM, que é o capítulo 84, que ele tem destaques para algumas mercadorias. Só que 99% das mercadorias não se enquadram naquele destaque. E quando não se enquadra num destaque que existe, a gente usa um código genérico que é o código 999, tá? Naquele capítulo 34, que não é o nosso caso, e alguns outros capítulos também. Mas a gente não pode confiar que sempre vai ser 999, porque pode ser que aquela importadora esteja trazendo um produto diferente, um produto que vai ter outra aplicação, então ele se enquadra num destaque que existe de verdade, tá? E aí, qual é o problema de errar o destaque? O problema é que tem destaque que exige licença de importação e tem destaque que não exige licença. Então, se você coloca um código genérico achando que não tem, e na verdade tinha, né? Se der um canal vermelho, você tá lascado, porque vai ter várias multas aí, né? Vai ter várias multas. A multa de LI é uma multa pesadíssima, é 30% do valor aduaneiro. 30%. Artigo 706 do regulamento. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse campinho, tá? Sempre bom confirmar se tem ou se não tem o destaque da NCM. Bom, outro campo que nós temos aqui é documento vinculado. E aí você vai clicar na setinha e você vai ver que tem a opção de DI e RE, né? A DI é a declaração de importação, como a gente já falou. E o RE é o antigo, né? Registro de exportação, quando ainda não tinha DUI, né? Então, quando que a gente usa esses casos aqui? Vou começar pelo de baixo, RE. A gente vai usar o RE quando a gente estiver importando uma mercadoria que tinha sido exportada anteriormente, tá? Então você já exportou antes, então você teve um RE, por exemplo, na época, né? Mas se fosse mais antigo, ou teve uma DUI, né? Então a gente já exportou antes, teve um RE, e agora você está trazendo de volta por algum motivo. Então você vai clicar em RE e vai preencher o número do RE daquela exportação, tá? E o outro caso seria DI. Acho que o que a gente mais usa essa situação aí, gente, é quando a gente está fazendo entreposto aduaneiro, por exemplo.
Então, se você estiver fazendo entreposto aduaneiro, nesse momento você estaria nacionalizando uma parte da carga, um lotezinho da carga. E anteriormente você teria registrado uma declaração de admissão em entreposto, uma DI, para a carga inteira sem pagar tributo. Então agora você estaria nacionalizando uma partezinha dela. Então você clicaria em DI e colocaria o número da DI do entreposto, para ficar vinculado que você está registrando um processo que está relacionado a outro, está ligado a outro. Você está registrando uma parte da carga pagando tributos proporcionais àquela quantidade, e essa quantidade faz parte de um todo anterior que já tinha sido registrado. Tá bom? Talvez pareça um pouco confuso para quem não é da área, né, gente? Mas realmente na Receita Federal, no Comércio Exterior, tudo tem que estar batendo, tudo. Vocês viram que são vários documentos, né? A gente trabalha com a AWB, com a Invoice Checklist abertos, a legislação do lado aberta, né? O mantra aberto. A gente trabalha com várias telas e sempre consultando para ver se tudo está batendo com tudo, para não ter nenhuma divergência, né? Então, muito bem. Entendidos os dois campos, não temos destaque neste processo, não temos documento vinculado neste processo, clique em salvar, dá um OK e setinha para o lado, próxima tela. Na próxima tela ele vai pedir para você complementar os dados que ele puxou da LI com relação ao valor aduaneiro. Então, quando a gente fez a LI, a gente já colocou o Incoterm, FCA, né? E esse processo aqui, ele é um processo que usa o método de valoração número 1, que é o mais usado do comércio exterior, que é o do valor da transação, né? Ou seja, pelo valor que a gente tem na mercadoria, a gente tem o valor declarado, então é ele que a gente usa. E ele vai pedir local da condição. Qual é o local da condição do FCA? O FCA, ele é o Incoterm que... Deixa eu abrir aqui o arquivo. Ele disponibiliza a carga para o transportador no local de origem. Então, geralmente na invoice, eles especificam esse local. Ó, na própria invoice, do lado do Incoterm, especifica esse local. Nesse caso aqui, eles combinaram que seria em Miami. Na verdade, o correto é especificar um pouquinho mais, né? Onde que essa carga foi disponibilizada? Ah, foi no porto de Miami, exatamente. Aí colocaria lá, Port of Miami, sabe? Ou foi num galpão do exportador em Miami, aí colocaria lá o nome do galpão, o nome da cidade especificamente, tá? Nesse caso aqui, como é só um exemplo, a gente pode colocar o que está na invoice mesmo, Miami, que a carga foi disponibilizada lá, né? Muito bem. E aí nós temos acréscimos, é importante você verificar a questão das taxas, né? A gente acabou lançando tudo junto lá na capa, mas, principalmente no marítimo, a gente tem esse cuidado de lançar separadinho. Lá na capa, na outra aba, a gente lança o valor do frete, só o frete básico, e aqui nos acréscimos a gente lançaria as taxas, tá? Então a gente colocaria aqui como acréscimo e colocaria as taxas que tivesse, né, para incluir. Nesse caso aqui, aparentemente não temos taxas, porque a gente já colocou tudo junto com o frete na capa. Então aqui a gente colocou o valor total 74277 mesmo na capa para bater com o mantra. O mantra, ele também dizia para a gente o valor total collect, ó, 74277. Então para bater, a gente obedeceu o mantra para ficar tudo vinculadinho, bonitinho, tá? Mas se tivesse alguma outra taxa de transporte ou de capatazias, a gente teria que lançar essa taxa ali nos acréscimos. Nesse caso aqui, não vai ter, tá bom? Porque a gente já lançou o frete total lá na capa. Então, aqui também não temos complemento, se não coubesse alguma coisa aqui, a gente escreveria aqui. Não temos, então clique em salvar, dá um OK. E última tela, setinha para o lado, né? Última tela é a tela de tributos. Na tela de tributos, nós temos aí o imposto de importação. Quando a gente colocou na LI recolhimento integral, ele já salvou recolhimento integral. Nesse processo aqui, não tem direito a usar um ex-tarifário, tá? Mas você pode consultar lá na sua legislação, né? na legislação, aliás, se tem direito a usar um ex-tarifário, tá? E aí você teria que colocar aí o número do ato que concede o ex-tarifário para você, se é um ato declaratório, que geralmente é um ato declaratório executivo, né?
qual é a norma que te permite usar uma exceção da tarifa, né, o ex-tarifário. Então, ao invés de pagar, por exemplo, 26% de imposto de importação, você colocaria o número do ato aqui, né, o nome do órgão e tal, e você mudaria a alíquota aqui. Ao invés de pagar 26 por causa daquele ex-tarifário, eu posso pagar 12, por exemplo. Entendeu? Mas o nosso caso, ele não tem ex-tarifário, então a gente vai deixar o que puxou aqui direitinho, tá? E como eu comentei anteriormente no vídeo, né, no vídeo anterior, nesse caso também não tem acordo tarifário, não é a LAD, né, não tem acordo específico da OMC, então a gente também não preenche esse campo. O próprio sistema já puxa a alíquota para nós, a alíquota ad valorem, né, e aí a gente entra no campo do IPI. O IPI também estamos pagando integralmente. Só que para essa mercadoria ele já puxou a alíquota zero, então tanto faz, né? Tanto faz se fosse pagar integral ou não, porque ele já puxou a alíquota zero. Também não temos um ex do IPI, né? Dependendo do produto, poderia ter um ex tarifário para o IPI, para pagar menos. E aí nós temos o quadro de PIS e COFINS, né? Também vamos pagar recolhimento integral do PIS e da COFINS. Então, não precisamos fundamentar, não vai ter redução de base de cálculo, a gente está pagando tudo normal. Ele já puxou a alíquota padrão, 2,10 e 10,65, né? Muito bem. E aí tem o quadrinho de direitos antidumping. A gente consulta e vê antes, né, se precisaria pagar antidumping para esse processo ou não. Tem um simulador tributário, não sei se eu vou conseguir abrir aqui, acho que não. Vocês podem procurar joga no Google, simulador tributário da Receita Federal, que vocês vão encontrar um simulador para você lançar a NCM e ele te diz as alíquotas dos tributos. Não é um site, assim, é um site do governo, né? Claro que ele é oficial, mas é importante que ele é só para simples consulta. Ele não vai estar atualizado em tempo real, como vai estar o Siscomex. O Siscomex é o mais confiável para você consultar isso, tá bom? Eu não vou abrir aqui porque minha internet parece estar meio lenta, o computador, e vai ficar mais demorado o vídeo, tá? Mas vocês podem procurar lá, joga no Google, simulador tributário importação, que ele vai te levar para uma página onde você coloca a NCM e você consegue descobrir as alíquotas dos tributos para calcular, tá? Então, no nosso caso aí, faz de conta que a gente já fez essa consulta e não tem antidumping, não incide antidumping, então não vamos preencher nada aqui. E aí, quando você desce, você observa que ele já puxou todos os valores dos tributos que você vai pagar, tá? Então, se você já fez um cálculo prévio antes, se você solicitou numerário ao seu cliente para ele colocar dinheiro na conta para você conseguir registrar essa DI, nesse momento você vai conferir se o valor que ele depositou é suficiente, né? Que aí aqui está o valor total dos tributos. E aí você clica em salvar. Ok. Não tem mais seta para a direita, isso quer dizer que acabou o preenchimento, né? Então a gente vai clicar aqui, tomar muito cuidado para não escorregar o dedo para cima, hein? Você vai clicar aqui em voltar a DI. Cuidado para não clicar no outro botão, tá bom? Voltar a DI, dá um ok. Muito bem. E aí a gente vai para a aba pagamento, porque todas as outras abas a gente já preencheu, tá? Se você tivesse no mesmo embarque, no mesmo container, no mesmo processo, outra mercadoria, você iria colocar aqui, né? Se tem essa outra mercadoria tem LI ou não tem, você iria incluir e iria preencher os dados dessa outra mercadoria e ia criar uma outra adição. Essas adições é como se fossem páginas para especificar cada mercadoria que você tem ou cada fornecedor, né? Existem vários fatores de quebra de adição. Mas a gente já fez, o nosso produto é um produto só, é tecido, é uma mesma NCM com 3 itens que já estão detalhados lá dentro. Então já está tudo aqui bonitinho. Agora a gente vai clicar lá na aba pagamento, tá? E vamos finalizar esse processo. Como? Colocando os dados do banco, agência e conta corrente para debitar esses tributos. Lá no nosso enunciado, ele nos deu esses dados. Então, se você quiser brincar, você pode colocar os dados do seu banco, agência e conta corrente, mas aí os alunos geralmente falam que não coloca porque tem medo de debitar de verdade, né? Vai aqui. Então a gente vai usar o do simulador. Ó. O simulador usa banco 001, né? O código do Banco do Brasil, por coincidência, mas essa conta não é, tá, gente? Então, banco 001, agência 1221,
Então, coloca lá agência 1221, a conta corrente 24445, 24445. E aí agora a gente vai colocar os dados de cada tributo que a gente vai pagar. Porque uma coisa é o que a Receita Federal calculou, outra coisa é o que a gente vai pagar. Isso aqui tem que, entre aspas, bater, senão não registra, né? Então, a gente vai colocar receita, gente, é o código do tributo. Então, se você clicar aqui na lupa, vai abrir uma tabela gigantesca com todos os tributos da Receita Federal, né? Mas para facilitar a sua vida, né? A nossa vida, a própria Visonet já colocou os códigos dos tributos no enunciado do exercício, tá? Ih, acho que eu cliquei aqui e vai dar ruim. Ah, não, deu certo. Ó, aqui na tabelinha ele já puxa todos os códigos de tributo, tá vendo? O primeiro que a gente vai preencher é justamente o imposto de importação. Então você vai clicar aí no código, no imposto de importação, e ele vai puxar o código 0086. E aí você vai colocar o valor do II. Então eu sugiro que você clique 2 vezes, copie e cole, que aí não tem risco de você digitar errado, tá? Dica. E aí clica na setinha para a direita, para ele vir aqui para a lista, ó, tá? Clica na setinha para a direita. O IPI. O IPI é 0, então a gente não precisa colocar, não precisa preencher, porque é 0. E aí vamos para o PIS e a COFINS. Olha lá no nosso enunciado, ele já disse, o código do PIS é 5602. 5602. O valor, Ctrl+C, Ctrl+V, setinha para a direita. Veio para cá. E a COFINS? Copia. O código é 5629. 5629. Cola, setinha para a direita. COFINS está lançada. Falta a taxa de utilização do Siscomex, porque não vai ser de graça usar esse sistema, né, gente? E a taxa de utilização do Siscomex é código 7811. Então você vai colocar lá 7811. Ctrl+C, Ctrl+V, setinha para a direita. Certo? Quer a boa notícia? Acabamos de preencher. Então, gente, se fosse uma empresa de verdade, né, provavelmente você não estaria fazendo isso nessa tela azul do Siscomex. Você estaria fazendo isso nas telas da sua empresa, né, no ERP, no sistema da sua empresa. E ele, quando você clicasse em registrar, ele ia migrar para o Siscomex, ia fazer essa migração automática. Mas algumas empresas fazem direto no Siscomex como a gente está fazendo. Os campos são os mesmos, tá? O que vai acontecer nesse momento? Se você tivesse no sistema, você poderia imprimir um extrato, né, o que a gente chama de rascunho. Você poderia imprimir esse extrato e pedir para alguém conferir para você. Então, você ia entregar a invoice, BL, packlist, tudo bonitinho, a WB, né? E a pessoa ia conferir. Tudo que está lá nos documentos você preencheu direitinho no Siscomex, tá? É bom fazer essa conferência antes de registrar, porque depois que registrou, debita os tributos e não tem volta, tá? Então é bom você conferir antes. Se você estiver fazendo direto no Siscomex, não tem jeito. A pessoa vai ter que entrar na tela para ver o que você preencheu, né, na sua tela. Ou você manda os prints, não sei. Mas é bom conferir isso antes de registrar na vida real, tá bom? No simulador, a gente está considerando que a gente está arrasando, preenchendo tudo bonitinho, tá? Quando que a gente pode fazer isso? Então, a gente já preencheu tudo. Em que momento que a gente pode clicar no botão registrar? Então, vamos lá no mantra, né? Observa que no mantra, tem aqui no meio algumas situações, tá vendo? Tem umas datas, uns horários, CPF e umas situações, o status. O que acontece? Quando a carga chega, observa aí que tem uma variação pequena de horário, né? Então, o avião chegou dia 20, né? 1h da manhã, e aí, 6h15 da manhã, o terminal registrou no sistema, né? O aeroporto registrou no sistema. E aí depois o aeroporto encerrou esse registro no sistema 6h39. Então ele colocou lá os dados, todos esses dados aí do volume, se tem avaria ou se não tem. Nem falei das avarias, né? Observa aqui que as avarias têm códigos, tá vendo? A, C, F, G. Na tabelinha que eu montei para vocês, tem a explicação desses códigos aí. Se ela não travar, né, eu mostro. Aqui, ó, código das avarias, tá vendo? Então o A é diferença de peso, o C é amassado, o F é rasgado e o G é refitado.
Esses códigos que eles colocaram são códigos aleatórios só para vocês conhecerem, tá? O nosso processo não tem diferença de peso, como vocês podem ver, ou se teve, já foi corrigida, porque está batendo o peso aqui direitinho, né? O C é amassado, é normal que venha algum volume amassado, embora rolo seja meio difícil de ser amassado, né? F é rasgado, então o rolo estaria rasgado, seria um problema, porque é tecido, né? E o G seria refitado, então se ele tivesse recebido uma outra refitagem para a embalagem ficar mais segura, teria essa observação ali no sistema. Então, dependendo das avarias, você vai ter que se preocupar ou não, né? Tem que acionar sua seguradora aí, ficar de olho. Mas, estando tudo ok, o que vai acontecer? A Receita, a companhia aérea, aliás, ela vai entrar aqui no sistema e vai verificar, vai avalizar se o que o terminal de carga lançou bate com o que ela lançou. Então, a companhia aérea, ela vai colocar o status de avalizado, tá? E aí, depois que o terminal colocou registrado e encerrado e a companhia aérea colocou avalizado, a Receita Federal vai entrar, dar uma olhada nisso tudo. Se tiver tudo ok, ela vai colocar a situação visado. Então, estando com a situação visado, né, pode ver aqui que está a FRF, né, Auditor Fiscal da Receita Federal. Então, o Auditor Fiscal da Receita Federal ele vai entrar e vai colocar esse status. Você só consegue registrar DI se tiver com esse status aqui. Senão, vai dar indisponibilidade. E aí vai ter um código. E aí esse código também está aqui para vocês, ó, código das indisponibilidades. Então tem várias situações para a questão de indisponibilidade da carga que você não consegue registrar a DI, tá bom? Mas, então, como vimos aqui, está avisado. Então, está tudo ok, podemos registrar a DI. Vamos registrar? Muito bem. Só fazer uma observação, gente, aqui o botão está aparecendo bonitinho aqui, né? Mas às vezes ele pode não estar aparecendo. Então não se desespere, tá? Você vai, se isso acontecer, você vai em adições, você vai clicar em visualizar, alterar, e aí quando abrir a tela ele vai estar lá, o botãozinho de registrar, tá bom? Agora o nosso caso está aparecendo aqui, então vamos por aqui mesmo. Antes de registrar, se você quiser tirar o peso da consciência para saber se esqueceu de preencher algum campo, você pode clicar em diagnosticar, que ele vai dar uma olhada nos campos, ver se você esqueceu alguma coisa e vai te dar um alerta. Mas é só isso, se você esqueceu de preencher. Se você preencheu errado, Syscomex não vai ter como adivinhar, tá bom? Vamos diagnosticar para ver se a gente preencheu tudo bonitinho. Cliquei em diagnosticar. Ó, ele disse aqui, preenchimento da declaração de importação está ok. Então, beleza. Foi só um diagnóstico. A gente chama isso no dia a dia de mandar para análise, tá? Então, ele não gerou o número da DI porque foi só um diagnóstico. Então, eu vou voltar. E agora sim, faz de conta que eu já consultei meu cliente. Esse dinheiro realmente está no banco, está na conta dele, né? Então, eu vou conseguir registrar. E agora eu vou clicar em registrar. Aí, registrou! Muito bem. Registramos a DI, né? E agora a gente vai fazer o seguinte. Vai copiar o número dessa DI, copiar, muito bem, está copiadinho, e você vai imprimir o extrato da sua DI. Então você vai clicar em operações, certifica de que você copiou direitinho, tá? Você copiou sem nenhum espacinho a mais nem a menos. Então você vai clicar em operações, declaração de importação, completa, impressão DI, tá? Clicou em impressão DI, vai colar o número, que às vezes não quer colar. Ô, bichinho chato. Não quer colar. 8704. Agora colou. Eu fiquei segurando Ctrl V eternamente, aí uma hora ele foi. Só cola o número do DI aí, beleza? E clica em consultar. Quando você clicar em consultar, ele vai baixar o arquivo PDF aqui, ó. Ele vai baixar o PDF da sua DI. E aí agora a gente vai ver o nosso filho parido, né? Vamos ver o nosso extrato da DI. Vai clicar aí para abri-lo. Tomar uma aguinha enquanto isso. Muito bem. Olha aí, ó. Abriu o extrato da nossa DI.
Para quem trabalha na área vai confirmar para vocês que é exatamente igual um processo real, exatamente igual. Então tudo que a gente preencheu lá, ele vai puxar aqui. Se você tiver preenchido o seu CPF lá, ele vai preencher, vai trazer seu CPF, seu nome completo, tá? Que mais? Então aqui você seria, por exemplo, representante do importador, você seria um despachante aduaneiro, por exemplo, né? Termo de entrada porque é aeroporto, terminal Teca, 3 rolos, os valores, né, envolvidos, o valor dos tributos, os dados complementares, os dados da mercadoria, do fornecedor, tudo que a gente preencheu vai estar aqui, e os dados dos tributos, tá? Então esse aqui é o nosso filho parido, né? A partir desse momento mágico, não tem mais volta, você deu início ao despacho aduaneiro, aí não tem volta. Então agora vamos fazer o seguinte, se você deu início ao despacho aduaneiro, faz de conta que já se passaram algumas horas ou foi para o dia seguinte, e você vai consultar como está esse processo, se já deu canal de parametrização. Então você vai clicar em operações, né, lá em cima, despacho de importação, consultas, acompanhamento. Clicou em acompanhamento, você vai colar o número da DI, aí voltei. Colar o número da DI, então repetindo o passo a passo, né? Clicou em operações, despacho, que agora se transformou no despacho aduaneiro, deu início ao despacho, consultas, acompanhamento. E aí você colocou o número da DI, né? E clica em consultar. Aí vai te mostrar o canal que deu. Oh, deu canal vermelho, oh! Por que será que deu canal vermelho? Por que será? E ele disse que o fiscal responsável é o professor, hein? Gente, é normal que dê canal vermelho, por quê? Foi a primeira vez que essa empresa registrou um processo de importação, né? Foi a primeira vez que você fez uma DI na vida. E eu gostaria de mostrar uma coisa para vocês aqui na legislação. Vamos lá na legislação, a IN 680. Agora o artigo é 21. Então, no artigo 21, olha o que ele diz, ó. Ele explica os canais, né? Canal verde, amarelo, vermelho e cinza. E ele tem um parágrafo primeiro que diz que a seleção de que trata esse artigo vai ser efetuada por gerenciamento de risco e levará em conta, entre outros, os seguintes elementos. O quê? Regularidade fiscal do importador, ou seja, se a supercomercial está em dia com todos os tributos e contribuições previdenciárias, etc., etc., a habitualidade do importador. O que é isso? É se ela tem frequência de importação, se ela tem o hábito de importar. Então, se é a primeira vez que ela está importando, cadê eu? Fugi. Aqui. Se é a primeira vez que a empresa está importando, a Receita Federal ainda não conhece ela, concorda? Ela ainda não tem confiança nela, não sabe se ela sabe fazer o processo direitinho, entendeu? Então é normal que o primeiro processo dê canal diferente de verde, né? Geralmente dá um vermelhinho no primeiro processo, e aí com o tempo a Receita Federal vai pegando confiança, né? A empresa vai fazendo tudo direitinho e o canal vai clareando, né? Muda para amarelo, depois muda para o verde, tá? Que mais? Como é um simulador, o fiscal é o professor, então é o professor que vai desembaraçar a sua DI, se tiver tudo ok, né? Se não tiver tudo ok, ele vai colocar em exigência, ou ele vai indeferir, né? Que é muito raro, mas pode acontecer. E aí, o que você faria? Se deu vermelho, o processo vai passar por conferência documental e conferência física. Então, o que você teria que fazer? Você teria que escanear os documentos, então você ia escanear o AWB, a Invoice Packlist, no nosso caso a gente já tem PDF, né? Você ia pegar esses 3 documentos e você iria lá no portal único Siscomex, iria abrir um dossiê. Você iria criar um dossiê, colocar esses documentos PDF lá e vincular esse dossiê nessa DI aí. Então você iria informar o número da DI, colocando essa DI junto com esses documentos, para que o fiscal confira os documentos e veja se esteja tudo ok. Estando tudo ok, ele pede conferência física, vai até o terminal, você, despachante ou importador, vai até o terminal e faz a conferência física junto com ele. E estando tudo ok, né, você vai para casa no dia seguinte, quando você for consultar novamente, em vez de estar aqui para análise a situação que está agora, porque ainda não entrou em análise, quando o fiscal começasse a analisar, estaria em análise. Se ele fizesse alguma exigência
pedisse alguma coisa, algum documento, ele iria colocar em exigência, iria escrever a exigência. E se você fez tudo direitinho com os documentos, você fez a conferência física, você iria aguardar o fiscal entrar, né, depois que o fiscal viu que está tudo ok, porque ele iria colocar aqui a situação esperada e desejada do comércio exterior, que é desembaraçado. Certo? Gente, então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado a clarear aí algumas informações, alguns campos. A gente vai descendo no sofá, né? Então, eu espero que eu tenha conseguido ajudar, dar uma explicadinha aí nos campos e que tenha ficado mais claro, mas qualquer coisa vocês podem entrar em contato, tá bom? Um abraço para vocês e até a próxima, né? Até.